Vem gente chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal. Agradeço a você, como sempre, aí, por estar gente aqui comigo. Se inscreva, dê o seu like, faça o seu comentário e compartilhe esse vídeo com outras pessoas aí para valorizar um pouquinho o nosso trabalho. Nós precisamos atingir os 1000 inscritos. Eu estou contando com você, com seus amigos. Espalhe esse vídeo, peça a outras pessoas para se inscreverem também aí, tá? O repórter e o fato. Ajuda a gente aí, a gente está precisando muito dessa colaboração de vocês para a gente crescer o nosso canal. É o único canal que fala das coisas que acontecem aqui na nossa cidade, na nossa região. A gente fala de tudo, mas a gente procura também levar mais informação para você que se liga na gente aqui, ok? Bem, vou falar hoje aqui de movimentação dos esquerdistas nesse sábado, dia 2, no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, por aí fora tudo. Então, fala também daí do Afeganistão, tá um rolo aquele negócio lá. Mas bom, daqui a pouquinho eu volto para falar sobre tudo isso com você, tá ok? Uma paradinha só para mim fazer a abertura aqui do programa e eu volto já já. Vamos nessa então. O repórter e o fato. Bom, eu prometi falar aqui um pouquinho da esquerda se manifestando aí pelo país nesse dia 2 de outubro, sábado. Aqui diversas cidades pelo país fizeram manifestações pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro no sábado. Tá? As manifestações contaram com a adesão de partidos da esquerda, como PSOL, PCdoB, PV, PCB, PSDB, entre outros, e também os chamados movimentos sociais, que de movimento social não tem nada, né? Os movimentos e partidos de esquerda contaram com adesões tímidas contra a direita, mesmo com os esforços de quem estava organizando o movimento para que tivesse alguma importância e aumento da força ideológica por eles esperada. Mas não foi o que aconteceu, não. Vendo a imagem da internet, pode-se notar que a adesão ao movimento foi fraca e nos comentários o que se via era a reclamação da falta de interesse e apoio do pessoal que se diz apoiador da esquerda. Muita gente reclamando, mais uma vez, da não participação do Lula, que, de acordo com pesquisa nada confiáveis, diga-se de passagem, lidera as intenções de votos para as eleições do ano que vem. E os protestos também contra Bolsonaro, naquela campanha nacional Fora Bolsonaro, não vingaram, não. Notaram também as ausências de presidenciável, a chamada terceira via nessas manifestações. Divulgados os números de pessoas que se fizeram presentes em São Paulo, principalmente na Avenida Paulista, que é o centro dessas coisas todas, os números relatam, na verdade, que foi um grande fiasco, uma vez que a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo divulgou que cerca de 8.000 pessoas estiveram lá nessa movimentação. Esses números foram bem menores do que os das pessoas que estiveram nas manifestações de 7 de setembro na mesma avenida e que, segundo a Globo, a CNN, Datafolha, por aí afora, eram cerca só de 125.000 pessoas. Acho que não sabe contar, não. Tá? Quem organizou o movimento estimava que compareceriam mais de 100.000 pessoas na Paulista e mais de 700.000 pelo país afora. Mas esse número aí foi causado, não. Em Brasília, a adesão foi menor se comparada aos atos de 7 de setembro. Isso, atos que foram a favor de Bolsonaro, mas foi maior que a organizada pelo MBL, Movimento Brasil Livre, e a polícia não divulgou a estimativa de público. Manifestantes pelo país empunhavam faixas fazendo menção à inflação, fome e desemprego. Houve até colocaram lá um botijão de gás inflável lá, falando que o aumento do gás é culpa do Bolsonaro, o aumento da gasolina é culpa do Bolsonaro, e por aí vai, né? Nas manifestações de esquerda, no dia 2 de outubro, apenas a presença de Ciro Gomes, mais uma vez colocando como candidato ao Palácio do Planalto. Só que ele foi vaiado, né, quando discursava, enquanto falava no palanque, e, para seu desespero, quando saiu, teve seu carro atingido por pauladas de manifestantes que, como sempre, usam de violência nesses atos
programados. Ciro Gomes defendeu no palanque o impeachment de Bolsonaro e disse que a medida é necessária para evitar um golpe, como se ele não fosse golpista, né? Entre seus apoiadores, os aplausos eram abafados pelas vaias e xingamentos do pessoal do PT. Petista para xingar é uma beleza, né? Lula, segundo seus assessores, não compareceu aos atos para evitar dar um tom eleitoral à ocasião. E disseram que ele está preocupado com aglomerações por causa da pandemia e do coronavírus. Ele já é uma pandemia, né? Agora, outra coisa aqui que está rolando aí é o seguinte. Fernando Haddad já foi prefeito de São Paulo, também falou na movimentação. Aliás, antes de eu falar o que ele falou na movimentação, a Gleice Hoffmann já disse que o Haddad, o Poste, como ele é conhecido, será o candidato no lugar do Lula. E que o Lula teria chamado o Haddad para conversar, e nessa conversa ele falou para ele botar o bloco na rua e mandar brasa lá, porque ele não tem condições de ser candidato. Também não pode, com a ficha suja que está bem complicado. Tá? Mas o Fernando Haddad, ele já foi prefeito de São Paulo, péssimo prefeito, foi secretário de Educação, queria lançar aquela cartilha que o Bolsonaro brigou muito por ela aí, contra ela, e falou pra caramba. Né? Então, o kit gay, né? Lembra disso? Pois é. O que o Haddad disse foi o seguinte, olha só, hein? Essa desgraça de governo tem que acabar antes da eleição, porque o povo não aguenta mais. Ele argumentou ainda que, palavras dele, entre aspas, estamos aqui porque o povo quer comer e o Bolsonaro não deixa. Estamos aqui porque o povo quer estudar e o Bolsonaro não deixa. Estamos aqui porque o povo quer trabalhar e o Bolsonaro não deixa. Ele disse que foi chamado de poste do Lula nas eleições de 2018, quando perdeu as eleições para o presidente Bolsonaro. Como nas eleições anteriores, nas manifestações do dia 2, a cor predominante foi a vermelha, a bandeira vermelha para todo lado, né? E como haviam divulgado dessa vez, algumas pessoas aderiram ao uso da bandeira nacional, tentando confundir o povo aí. Mas é meio difícil eles a confundirem, o povo não está tão tapado mais, a verdade é essa. Agora, por ter apoiado o impeachment de Dilma em 2016, o deputado Paulinho da Força, presidente do Solidariedade, foi chamado de golpista por alguns dos presentes enquanto ele falava. Apesar da expectativa de que a manifestação atraísse representantes de centro e centro-direita, o que houve mesmo foi a presença de partidos da esquerda como o PCdoB, PSOL, PT. Em Belo Horizonte, a capital mineira teve passeata pela região centro-sul com integrantes do MST à frente. E foi só. Tá? O número que eles esperavam lá de muita gente não aconteceu. Tá? O protesto no centro do Rio de Janeiro contra o presidente Jair Bolsonaro foi encerrado por volta das 2h45 da tarde de sábado, dia 2 de outubro. Os manifestantes tiveram como foco a defesa do impeachment do presidente Bolsonaro e também vincularam o governo ao aumento da inflação e à perda de emprego durante a pandemia. Participantes levaram ao ato bandeiras de partidos políticos ligados à esquerda e movimentos sociais. Era possível também observar o verde e amarelo de bandeiras do Brasil, que é usado com frequência nas manifestações bolsonaristas, não dos petistas ou do pessoal de esquerda. Eles estão querendo enganar o povo aí. Um dos líderes políticos que discursaram no ato foi o pré-candidato à presidência Ciro Gomes, do PDT. Ele, mais uma vez, é pré-candidato à presidência e discursou, pediu opinião contra Bolsonaro, mesmo com as diferenças dentro da oposição. Ele foi alvo de aplausos e de muitos gritos contrários a ele. No final do protesto, ainda houve gritos de apoio ao ex-presidiário Lula da Silva, do PT. Em 2018, como se lembra, a eleição presidencial foi realizada em 2 turnos. O primeiro ocorreu no dia 7 de outubro, o segundo dia 28 de outubro. Durante a campanha, Bolsonaro foi atacado com uma faca por Adélio Bispo de Oliveira, o nome completo do indivíduo aí. Ele tinha sido filiado ao PSOL por 7 anos. Lula ainda não conseguiu explicar por que considerou ter havido golpe nas eleições presidenciais em 2018. Falar é fácil, né? Bem, como eu falei, mudar de assunto aí, o Paquistão está anunciando que tem negociações de paz com os talibãs em seu território. O negócio é o seguinte, o primeiro-ministro do Paquistão
Imran Khan, anunciou que pela primeira vez desde 2014 estão acontecendo negociações de paz com os talibãs no território do país, que representam uma insurgência local e diferente do movimento afegão, embora próximos ideologicamente. Entre aspas, ele diz o seguinte: penso que dentro do TTP, Tehrik-e-Talibã, Paquistão, os talibãs paquistaneses, há grupos abertos às conversações de paz e à reconciliação com o nosso governo. E estamos conversando com estes grupos, declarou na sexta-feira ao canal de televisão turco TRT. O ministro paquistanês da Informação, Fawad Chaudhry, confirmou as negociações, mas não revelou detalhes. Tá? Os atos violentos dos talibãs do TTP começaram em 2007 e, desde então, milhares de civis e de membros das forças de segurança paquistaneses morreram em ataques reivindicados por esse movimento islamita. Uma fonte do TTP confirmou à agência France Press as negociações que começaram há um mês e ainda não chegaram a nenhuma conclusão. Está aí a foto para você, foto que eu estou mostrando aí, a bandeira do Talibã exibida durante manifestação na cidade paquistanesa de Shaman, na fronteira com o Afeganistão. Isso aí foi no dia 31 de agosto que aconteceu isso, ok? Isso aí faz parte dos arquivos da agência France Press. Vamos lá? Tá aí, vocês querem um absurdo? Enquanto Dória destruiu empregos e aumentou impostos em plena pandemia, ele planejou gastar R$500 bilhão com propaganda, sabia disso? A população de São Paulo merece que esses contratos sejam investigados. Um alertinha para os paulistas aí. Paulista, converse com seus deputados estaduais aí e peçam que assinem o pedido de CPI. O pedido só tem 15 assinaturas das 32 que são necessárias para a implantação da CPI contra esse... Bem, ainda falando ainda da movimentação de sábado, líderes evangélicos discursaram em carro de som em frente ao MASP, na Avenida Paulista, contra o presidente Bolsonaro, ao lado de representantes budistas e católicos, pastores. Tá? O interessante é que esse pessoal aí, representantes budistas, católicos, pastores e outras religiões, rejeitaram a associação dos evangélicos ao governo federal, criticaram a gestão do governo frente à pandemia e pediram a manutenção da democracia. Os evangélicos não são capazes do Bolsonaro, entre aspas, isso aí. Quem disse isso foi Samuel de Oliveira, integrante da bancada evangélica popular. Ele disse mais o seguinte: não somos um único bloco, somos muitos. Fazendo referência aí que os evangélicos não são só aqueles que estão aí apoiando o Bolsonaro. Tem muita gente mais envolvida nisso aí. Não. A gente campanha pelas prévias do PSDB para a escolha do candidato tucano à presidência da República. O governador de São Paulo, João Dória, recebeu apoio de líderes tucanos em Minas Gerais. E ele conseguiu romper a barreira criada contra ele no estado pelo deputado Aécio Neves, que é adversário político ferrenho e desafeto do paulista. O PSDB possui 86 prefeitos e 61 vice-prefeitos em Minas. Em setembro, a executiva do partido no estado deliberou o apoio ao governador gaúcho Eduardo Leite. Acho que vai ser fácil para o Dória aqui em Minas ele obter apoio maciço para ser candidato, não. Mas nas convenções é que vai se ver como é que vai ficar isso aí, né? Vamos ver. Vamos aguardar. Eu tenho muitos amigos que são petistas e tal aí. Tem uns que são mais inflamados, tem outros que são mais moderados, né? Tem uns que não querem nem falar. Se eu falar de Bolsonaro com eles brigam comigo e querem bloquear na internet, né? Tem outros não, ainda brincam comigo, manda mensagem do Lula, do PT para mim, eu mando do Bolsonaro para eles também. Então, vamos levando a vida aí. Eu acho que ser adversário político não é problema. Inimigo é que não pode ser. Tá? Então, não vou preservar nossas amizades aí, não vamos perder nossas amizades por causa de política, porque políticos dão exemplo disso. Eles brigam, xingam o outro. Você vai no Congresso lá porque Vossa Excelência, né,
Vossa Excelência é cachorro, Vossa Excelência é um safado, e o outro manda de lá também, safado é o senhor, Excelência, e por aí vai. Mas sai dali, vai tomar cafezinho junto, almoçam junto, vão bater papo junto. Então, nós que somos aqui eleitores, que pagamos os salários deles, nós também temos que ficar na nossa. Não vou brigar por causa de política, não. Não vale a pena. Mas é o seguinte, o PT perdeu ação em favor de agentes da ditadura de Maduro no Brasil. O Partido do Foro de São Paulo queria proibir o presidente Jair Messias Bolsonaro de declarar persona non grata os diplomatas da tirania socialista, mas a ministra Carmen Lúcia julgou que a condução das relações internacionais é ato privativo do Poder Executivo Federal, não sujeito à revisão do mérito pelo Judiciário. Está mudando, gente. O STF não metiu o bedelho em tudo aí? Depois daquela carta do Bolsonaro, o negócio já mudou bastante aí, tá? Vamos aguardar que vem coisa por aí, tá? Mas bom a gente saber disso aí, que o Judiciário está parando de meter o bedelho onde não é da competência dele. Se é competência do governo federal, eles não têm nada que se envolver. Eles têm que julgar, fazer, cumprir a lei como manda o figurino, como manda a Constituição. É isso aí que eles têm que fazer. Nada de meter o bedelho na área dos deputados, dos senadores, do presidente da República. Tá? Até lá, o cara mandou para lá. E outra coisa que é triste no STF aqui é o seguinte: tem pessoas que estão aí há 20 anos com o processo aguardando ser julgado pelo pessoal do STF. Pilhas e pilhas de processos estão lá para ser verificado e dar um veredito sobre o que está ali. Mas qualquer político fez um pedidozinho para lá, eles botam na frente de todo mundo e os outros ficam para trás. Às vezes, pessoa que está presa injustamente lá, ou dependendo de um parecer do STF, essa pessoa fica, né, à mercê disso aí e não consegue sair do rolo que está lá, tá bom? Então, parabéns pela ministra Rosa Weber aí, ou pela ministra Carmen Lúcia, é verdade, Carmen Lúcia, que declarou que isso aí é por competência do presidente da República, do governo federal. Tá bom, vamos para outra. Bem, gente, falando de Covid ainda, assunto que não sai de pauta mesmo, né? A média móvel de mortes por Covid está 25 dias abaixo de 600 no país. É isso aí. Com 506 mortes registradas por Covid-19 na sexta-feira, dia 1º de outubro, a média móvel de óbitos chegou a 513 e atingiu o 25º dia consecutivo abaixo de 600, uma diminuição de 3,6% em relação a 2 semanas passadas. Desse modo, já são 6 dias em que o índice está em patamar de estabilidade, após 2 dias em crescimento, dias 24 e 25 de setembro, estava lá em cima, né? A avaliação comparativa do período é determinada por infectologistas que fixam a variação de 15% como ponto de inflexão para que se mude a tendência da pandemia para alta ou para queda. Adultos e jovens acima de 18 anos já tomaram a primeira dose da vacina contra o Covid-19. E a campanha de vacinação segue impactando de maneira positiva os números do Covid-19 no Brasil. Após setembro terminar com o menor saldo mensal de mortes desde novembro de 2020, outubro começa com a menor média móvel desde 13 de setembro. Isso quer dizer, 19 dias, 20 dias contando de hoje, né? Portanto, além disso, o número de óbitos em 24 horas segue abaixo de 1.000 desde o dia 19 de agosto. Isso aí foi um levantamento feito pela revista Veja e foi publicado, tá? Nós estamos aqui repassando para você o que está acontecendo. Eu queria falar também do Covid em Ipanema. Aqui em Ipanema, o número de casos, desde o dia 7 de setembro, aumentou de 2 para 25 casos ativos. Mas o número de óbitos ele continua inalterado há vários dias. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura, dia 1º de outubro, está internada uma pessoa em unidade de UTI e nenhuma pessoa em enfermaria. Foram notificados até agora 5.808 casos aqui em Ipanema, descartados aí 2.977 e um caso suspeito
ainda é registrado e 64 mortes aconteceram. Tá? Consta ainda no boletim que Ipanema teve 2.830 casos confirmados e 2.741 casos foram recuperados. Eu fiz uma anotação, publiquei no nosso jornal O Povo, é o seguinte: no dia 7 de setembro nós tínhamos 2 casos de Covid registrados no município. Desses 2 casos, um estava em UTI e outro me parece que estava em enfermaria. Desses 2 casos, um faleceu, ficou um caso, né? No dia seguinte, dia 2, morreu uma pessoa, ficou um caso. Mas depois do dia 7 para cá, esse número aumentou muito. Porque no dia 7 teve comemoração na cidade, nada contra a comemoração, nada contra festas, mas faltou naquele dia o que aconteceu na semana passada, quando foi realizado aqui um torneio, uma sequência do campeonato de futebol, ou melhor, de vôlei de praia. Não foram feitos no dia 7 de setembro exames preventivos, ninguém foi pedido exame de negativo de Covid, não foi exigido atestado de vacina, tá? Quer dizer, muita gente poderia estar contaminada ali sem saber que estava contaminado. Muito contato, muita gente aperta a mão e abraça e coisa e tal, muita aglomeração e os casos dispararam, tá? E chegaram agora, são 26 casos hoje. Então, semana passada, no campeonato de futebol, ou melhor, de vôlei de areia, se vê que futebol está na cabeça. No vôlei de areia, o vôlei de praia, tinha lá a ambulância com testes de Covid, fazendo teste e exigindo quem tinha o comprovante de vacina ou comprovante de não estar, de estar negativo do Covid, o pessoal estava lá fazendo isso aí. Então, o do dia do torneio de futebol, não é futebol, é vôlei de praia. No dia do futebol, do vôlei de areia, foram feitos os testes lá, a gente bate palma para sair. Parabéns para a Secretaria de Saúde que providenciou isso aí. A ambulância ficou lá o tempo todo para casos que puderam acontecer, como aconteceram alguns casos, né? O sol terrivelmente quente, algumas pessoas passaram mal e essas pessoas foram levadas de ambulância até o pronto-socorro, o pronto atendimento ali na saída para Manhuaçu. Mas foi isso aí, tá? Mais casos. Tem um caso que eu queria lembrar aqui, que em Ipanema também. Nesse domingo, eu faço sempre um giro pela cidade aí e o pessoal da Construrede estava podando uma árvore ali em frente ao fórum e eu registrei, porque é um benefício para a cidade, é prevenção, né? E o rapaz lá que estava podando a árvore criou um caso danado. Você não pode filmar? Posso filmar sim. Eu não quero que a minha imagem seja... Tudo bem, respeito sua imagem, para lá. Mas eu posso filmar sim. Tá? Posso filmar, estou registrando. Você, se fosse... se fosse alguma coisa errada, se estivesse fazendo, você não está fazendo nada errado, está fazendo coisa boa para a comunidade. Não entendo por que essa proibição da sua imagem, não. Tá? Você é um funcionário da empresa, estou registrando o que a empresa está fazendo. Tá bom? Mas tá aí o vídeo aí que eu fiz lá, mostrando aí o rapaz lá podando a árvore lá. Ele até se afastou depois. Se voltou depois, não sei. Mas ele se afastou, eu me retirei para não criar caso, tá? Mas alertar para esse pessoal, nós que fazemos jornalismo, estamos direito de filmar, fotografar assim, por que não? Estou registrando o trabalho que vocês estão fazendo. Eu, hein? Tudo bom. Bom, eu fico por aqui, depois de ver esse vídeo do rapaz, eu fico por aqui e agradeço a vocês aí pela colaboração, vocês que estão aí se inscrevendo. Agora, você se inscreva no canal, faça o seu comentário, ative o sininho, tá? E passa esse vídeo para frente, tá? Faça a sua inscrição, se você não foi inscrito ainda, passe esse vídeo para frente, comente com outras pessoas, tá? A gente fica grato a vocês. Nós queremos atingir os 1000 inscritos, mas dependemos de você, tá bom? Um abraço a todos aí, um início de semana legal para todo mundo e que a gente volte aqui rapidinho com novos vídeos para você aí. Um abraço, até a próxima aí, até o próximo vídeo. Fui!
o repórter e o fato.